O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para ajudar, está aqui para abençoar, está aqui para renovar. Espírito de Deus, move-te em mim, move-te em mim. Toma minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Deus. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para ajudar, está aqui para abençoar, está aqui para renovar. Espírito de Deus, move-te em mim, move-te em mim. Toma minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Aleluia. Amém. Aleluia, grande Deus. Aleluia, Deus poderoso. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus, Você Jesus. pode sentar um minutinho? Amém. Estamos num culto para engrandecer o nome do nosso Deus, né? Amém. É a coisa mais importante que você faz, dar esse tempo a Deus, uma forma de louvor, né? Amém. Amém. E quando temos um tempo a Deus, deixamos Deus tocar em nossa vida e transformar, Deus está aqui para mudar os nossos pensamentos. Amém. Aleluia, Deus de poder. Aleluia, Deus. Eu pedi para vocês sentar porque eu queria relatar alguns assuntos, né? A gente tinha planejado estar aqui um mês antes, mas surgiu alguns imprevistos, né? E claro que o homem pode prever, tentar fazer algumas coisas acontecer, mas tudo está na vontade de Deus. E na última hora não deu para a gente chegar. E depois, essa última hora, foi o contrário, né? Vocês passaram por uma grande dificuldade, né? Falta de luz, falta de água, e a gente também mudou de novo. E tudo eu vejo que está no proceder na vontade de Deus. Amém? Pela misericórdia de Deus, Verdade. estamos aqui. Amém. Aleluia. A igreja que está em Itajaí e em São José manda salvação a vocês, né? Amém. Sempre tem muitos irmãos que queriam estar aqui, mas muitas vezes no serviço e outros afazeres, né, eles não podem estar, mas tenho certeza que eles estão orando por vocês, que eu sei também que vocês estão orando por nós, né? E isso é importante, a gente fazer um pelos outros, para prosseguir essa jornada. Ninguém é sozinho nessa condição, né? Eu não vou salvar-me eu sozinho. Essa é uma coisa que a gente deve entender. Um cristão, ele está sempre unificando, unindo suas forças para prosseguir a jornada. Por isso que a palavra diz, é um corpo místico, é um corpo místico do Senhor. Então, quando você se rende e sabe o que Deus deixou para você fazer aqui, e essa é a parte mais difícil do entendimento disso, né? Mas quando tu sabe o que tu viesse fazer aqui e o que tu viesse para conduzir a sua vida, Deus vai te abençoar grandemente. Faça o melhor em todos esses sentidos. E eu queria... Vocês não precisam ficar em pé. Eu quero ler uma escritura, só queria que vocês, quem trouxe a Bíblia, vamos abrir essa escritura. Você não precisa ficar em pé, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 2. A gente tem falado nos nossos cultos lá em Itajaí e em São José sobre a questão do hábito.
E eu vou passar rapidamente esse assunto aqui, para a gente entender como isso nos afeta em nossas vidas. O hábito é uma palavra definida, ela não é mal e nem boa, mas ela tem um sentido. Se você faz bons hábitos, você vai ter bons hábitos. Agora, se você trabalha com maus hábitos, você vai entrar em maus hábitos. Ela não tem um sentido assim, hábito é uma coisa mal. Não, não é isso. Hábito é quando você escolhe o que é bom ou o que é mal, né? Vamos ler ali, ó. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Tiago está falando em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão, ou o tal homem, né, ou tal mulher, é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Controlar o seu corpo, controlar a sua expressão, controlar talvez esteja ali, ele tem esse controle, porque o poder está na palavra. Continuando, ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça, conseguindo dirigir todo o seu corpo. Vede também as náuseas, o navio, que sendo tão grande, elevada de impetuosos ventos, se vira com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro, que gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas e feras como de aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Como se ela bendizemos a Deus. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela maldizemos o homem, feito semelhança a Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou amargosa? Meu irmão, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figo? Assim tão pouco pode a fonte de água salgada e doce. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, grande Deus. Pai celestial, o poder da tua palavra será sempre perfeito. Tu és o mesmo, Jesus. Essa Sempre noite, será, Deus. aprender com a tua palavra e mostrar clareza, Senhor, do Evangelho em nossa vida. Por isso, abençoa os teus filhos que estão essa noite e que podemos aprender de acordo com a tua verdade, Senhor. O teu poder, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria colocar um pensamento para você entender. Você, como uma pergunta, você pensa nos seus pensamentos? Você parou para pensar os teus pensamentos do dia? Aí que está o ponto. Eu poderia dizer para você que muita gente não pensa os seus pensamentos. Quando você pensa e analisa o que você está pensando, você tem uma visão melhor das coisas que estão acontecendo ao teu redor. É verdade. E por isso devemos cuidar, porque a própria palavra diz que a maior batalha jamais pelejada está na mente. E se você não pensa o que vai falar,
você fala o que não queria falar. É E muitas verdade, vezes é Jesus. dessa condição que caímos. Verdade, grande Deus, tu é E a poderoso, Jesus. força do Aleluia. hábito cai nesse sentido. Porque muitas vezes a gente está acostumado a logo responder um assunto. Você não precisa ter velocidade para responder o assunto. Você primeiro medita e depois pensa. Verdade. Mas vivemos numa era que Verdade, tudo é veloz. Tudo é muito rápido. O que acontece? Logo, o zap. Você quer que aquela outra pessoa logo passe a mensagem. Porque senão vai dizer, será que ela não está me vendo? É misericórdia. Então, há cuidado. Muitas vezes o que está passando aqui, ele está provando você em uma ação. Pense. Ou quando vou comunicar-se, que hoje a comunicação das pessoas muito mais hoje através do celular, pense o que você vai falar ou o que você vai escrever. Esse é um cuidado que um homem de Deus tem que ter. Por quê? Que a batalha vai entrar em ação. Quando você executa uma ação, existe a outra reação do outro. Amém, aleluia, Jesus. Então eu quero entrar num quadro falando de mudança de hábito. Todos nós nascemos numa família, cada um vem de uma família, e aprendemos de nossos pais, de nossos avós, de nossos tios, toda uma ação. E isso vem acompanhando nós, de geração pós geração. Então, a minha família me trouxe tradições da minha família. Só que muitas vezes essas tradições atrapalham o poder da palavra de Deus. Duas coisas que devemos aprender. Aí você diz assim, agora eu cresci, sou maior de 18 anos ou maior de 21 anos, agora eu vou tomar uma posição. Está certo? Mas muitas vezes estamos acostumados com as tradições de nossos pais. E uma coisa importante que sempre gosto de frisar isso no meu lar: não seja vítima. Misericórdia. O problema hoje, e muitas vezes em nossas vidas, nós queremos ser vítimas. E vítima não dá força, não dá experiência. E você nunca vencerá, porque quando surge um problema, quando surge uma ação, você aplica a questão de ser vítima. E quando você aplica a questão de ser vítima, você perde a batalha, perde para poder vencer outras coisas em sua vida. Todo setor da tua vida que tu diz assim, é nesse setor que eu sou vítima, tu é vítima em todos os setores da sua vida. Amém, aleluia, A batalha Verdade, está aqui. Deus. Você tem que cuidar com isso. Primeiro começa no pensamento. Depois gera um sentimento. Você já percebeu? Um pensamento gera um sentimento. E um sentimento pode ser bom, uma coisa boa, ou um sentimento pode ser de uma coisa mal. E depois gera uma ação. A palavra que gera uma ação ou uma atitude. Agora, praticando toda essa ação todos os dias, gera, sabe o quê? Um hábito. E um hábito é uma coisa que você faz automaticamente. Vou dar um exemplo para você, o que é automaticamente. Você acorda de manhã, você pensa que vai fazer o quê? Talvez você vai lá, lave o rosto, você vai, escova os dentes, talvez outros não escovam os dentes, vão lá tomar um café, depois faz isso. Depende de como você faz, mas você faz automaticamente. Você não fica pensando. Você não fica pensando quando você vai tomar uma água na geladeira. Será que a geladeira está na temperatura certa? Será que essa água está no gosto que eu quero, bem certinho? Você não pensa isso. Você pega a jarra, bota ali e você toma. Isso é um hábito. E sabia que o hábito forma o caráter? Então, qual o caráter que a gente quer? De Cristo Jesus. Amém. Por que o caráter de Cristo é o perfeito? Porque Deus lapidou a Jesus Cristo para essa ação. E isso, irmão, você tem que entender quem é Cristo, formar essa estrutura e ver como Ele fez para executar esse caráter. Então tem muitos pontos. Olha só o que acontece com Jesus. Vou dar uma forma para você meditar nesse pensamento agora. Judas trai ele.
Ele se vitimiza? Oh, Deus de poder. Ele é uma vítima. Jesus vai dizer, ah, meu Deus, eu estou nessa condição e agora vou lá para Pilatos e vou ser morto na cruz porque Judas me traiu. Não. Ele fala assim, ó, amigo, por que fizesse isso? É verdade. Não há vítima em Cristo. Amém. Não há vítima de maneira nenhuma. Ele sabe como conduzir as palavras. Ele sabe como conduzir sua vida. Ele está no controle. Amém, glória a Deus. Mesmo ele preso, sendo espancado, ele está no controle. Pedro não está no controle. Pedro diz que ia até o fim, até a morte com ele. Mas ele não está no controle. Quando há uma pressão, ele recua. Mas por que ele recua? Porque ele está lutando com o homem. Ele não está lutando com o Espírito Santo em sua vida. E toda vez que a gente luta através da força humana, estamos e perdemos a batalha. Verdade. Somos confrontados com nós e perdemos a batalha. Verdade, Jesus. Cristo estava cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo em sua vida. Então, ele tomou controle daquela ação. Tanto que antes disso ele fala assim, vai fazer, Judas, o que tu tem que fazer. Meu Deus, aleluia. Amém. Na Santa Ceia ele diz assim, vai Judas, faça rápido. Você está vendo aqui, você faria isso? Para alguém ir lá e trair você? Aleluia. Verdade, meu Deus. Jesus está tranquilo porque ele veio para um propósito. Agora eu vou dizer para vocês, bem baixinho, vocês vieram para um propósito. Amém. Amém, aleluia, grande Deus. Sabia disso? Tu é poderoso, Jesus. Então, nessa condição, a gente está formando o caráter, através do hábito. Do hábito. Agora, o que acontece com o hábito? Muitas vezes você pensa assim, tá, mas irmãos, como é que eu vou trabalhar esse hábito em minha vida? Aí seria uma boa pergunta. Eu vou depois ler Gálatas, para entender esse padrão. Mas eu vou primeiro no livro de Jeremias, que talvez vai impactar um pouco o nosso entendimento. E isso é bom para a gente ajudar a entender como essa palavra. Um dia nós fomos questionadas de uma maneira. Talvez eu vou ler isso aqui logo, você vai compreender. Mas isso é para um amadurecimento nosso. Quando eu sou pego sobre um assunto, eu guardo aquele assunto e vou meditar naquele assunto. Assim você deve fazer. Amém. Quando você não sabe e for perguntado um assunto, você deve meditar sobre aquele assunto e procurar nas Escrituras para compreender o assunto. Um filho de Deus, nessa era que vivemos, ele tem que amadurecer o conhecimento da palavra em seu coração. Escute bem, preste bem atenção no que eu vou ler, que está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Olha só a ação que está aqui. Diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Vírgula. Você lendo assim, como você entende isso? Você logo vai dizer assim, não, maldito é o homem que confia no outro homem. A Escritura não está dizendo isso. Calma que vamos chegar lá. Agora escute bem. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Não está no plural, está no singular, está afirmado. Depois tem uma vírgula e começa a dizer assim, e faz da carne e do seu braço, da carne e do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que ele está dizendo aqui agora? Ele tem que firmar o pensamento daquela frase principal. Maldito é o homem que confia no homem. Confia em quem? Eu sou maldito se eu confiar em mim, na força do meu braço. Eu tenho que sempre confiar em quem? Em Deus. Aleluia. Ele não está dizendo na condição de eu confiar naquele outro homem. Não é isso. Ele está dizendo a condição de eu confiar em mim, achando que vou fazer tudo e vou abandonar Deus. Porque aqui está afirmado, ó, e aparta o seu coração do Senhor. Vamos embora. Ele vai dizer assim, ó, porque será como a amargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Olha só que homem, ele não sente quando vem as coisas boas,
Ele não consegue ver quando é as coisas boas, porque o coração dele não tem coisas boas. Então ele não pode ver as coisas boas. Aleluia. Só pode ver coisas boas quando o teu coração é bom. Amém. Aleluia. E ele vai abrindo o seu entendimento aqui. Ele vai dizendo assim: antes mora em lugares de deserto, na terra salgada, inabitável. Você está vendo? Todo homem de Deus tem que provar o deserto. O deserto é um símbolo de provas, é um símbolo de aperfeiçoamento. Mas quando você está vivendo toda a vida no deserto, há alguma coisa errada. Você entende? O deserto é símbolo de prova. Mas de a pouquinho que você passa essa prova, você vem para a bênção. Todo o deserto nós temos que passar. Alguns têm que passar, mas não é uma eternidade no deserto. É um período. Deus vai vir e vai te abençoar. Aleluia. Esse homem não, como ele não vê o bem, ele está sempre no deserto. E ele continua aqui, lá no 7, ele diz assim: bendito é o... Agora vê, ó, agora o que Deus está fazendo a mudança. Ele mostrou esse homem que está amargurado, está no deserto, não sai do deserto, está ali naquela condição, e agora no 7 ele diz assim: bendito é o varão que confia no Senhor. Amém. Amém? Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja a esperança é no Senhor. Amém. Aí você começa a dizer: então, qual é a tua esperança, meu irmão? É no pregador? Não. É no Senhor. Amém. Você está entendendo onde eu quero chegar? O pregador prega bem? Não. Qual é a tua esperança? É no Senhor. Amém. Qual é a sua força? Não é no meu braço, é no Senhor. Amém. Aleluia. O pregador tem honra? Ele não tem honra, ele pode estar pregando. Toda a honra é de Deus. Amém. Aleluia. Deus. Amém. Glória a Jesus. Não estamos trabalhando para preparar e aperfeiçoar um homem, para ter esse homem essa honra. Não, toda a honra é determinada a Deus. Amém. Glória a Deus. E ele escuta aqui, ele vai dizer assim: porque será, olha só, esse versículo, você se lembra de algum versículo que tem esse sentido? Olha, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, que é a prova, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Olha bem o que está a palavra dizendo aqui, irmão. Você se lembra, isso aqui é o primeiro salmo. Quando você for em casa, leia quem é esse homem. Esse homem está no capítulo do primeiro salmo. É a perfeição. Aquele capítulo do salmo foi colocado ali no primeiro capítulo de salmo por uma condição. Talvez depois eu possa ler para vocês. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Você se lembra quando Jesus passou pelo caminho e ele estava com fome e viu uma figueira? E essa figueira estava cheia de folhas. Ele pensou que tinha fruto nessa figueira. Não tinha. O que ele fez? É o único versículo que você vê na Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira. E aquela figueira, naquele mesmo dia que eles passaram de manhã, e quando voltaram, os discípulos ficaram assim: essa figueira secou, porque Jesus amaldiçoou que ninguém coma de ti mais fruto nenhum. Agora, por que ele está falando isso? Por que ele amaldiçoou uma figueira? Isso existe um símbolo. Essa figueira era Israel. E Israel era a menina dos olhos de Deus. Só que eles não reconheceram Jesus Cristo. E assim foram amaldiçoados. Porque sabe o que eles falaram? Que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você pensou? E isso aconteceu. E isso aconteceu no cerco do general que cercou a cidade. Aleluia. Você entende? Amém. Talvez quando você fala uma coisa, cuide com a sua expressão. O que estamos estudando? Hábitos, pensamentos, ações, atitudes. Muitas vezes ficamos nervosos e abrimos a nossa boca de uma maneira errada.
Deus, Ele está vendo essa ação. Então temos que cuidar muito. Temos que ser pessoas sábias no nosso falar e no nosso agir. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Então vamos a uma condição que coloca no mesmo patamar esse pensamento. Porque ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Será que é eu que conheço meu coração? Quem conhece o coração é Deus. Ele conhece o teu coração no profundo, irmão. Essa é uma condição. Então, se você realmente tem se entregado a Deus, Davi fala assim, ó: sonda-me. É uma sonda. E uma sonda vai no profundo. Se há algum caminho mau em mim, olha, muitas vezes a gente pensa que está bem, mas precisamos que esteja o Espírito Santo para sondar se há um caminho mau em mim. É verdade, Jesus, misericórdia. E esse caminho mau, você diz assim: não, esse caminho mau é ser mau, horrível. Não. Esse caminho mau pode ser até ser religioso. É verdade. E você parece ter uma piedade, mas no fim nega a eficiência da palavra. É verdade. Piedade está formado, você se parece com Cristo, como uma pessoa boa, como uma pessoa maravilhosa, mas acontece a outra ponta. Misericórdia, Jesus. Você entende o que está acontecendo aqui? Amém, aleluia. Da palavra, Jesus. Olhe bem o que fala Hebreus. Vamos entrar em Hebreus. Você está aí com a sua escritura, com a sua Bíblia. Vamos entrar em Hebreus para a gente entender esse assunto. Isso é teu amor, Jesus. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Hebreus capítulo 4 fala assim, ó, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito. Você já pensou nessa condição? Você sabe o que é espírito e o que é alma? Alma é uma coisa que está ali dentro de você. Ali existe fé ou dúvida. Espírito é a condição que tem ali os 5 sentidos do espírito. Pensamento, afeto, está ali. A espada de Deus, que é a palavra de Deus, ela corta perfeito e sabe discernir certinho o que você está pensando. Verdade, Jesus. Agora você pensa, você maneja bem a palavra? É você que maneja bem a palavra ou o Espírito Santo? Você está entendendo? Amém. A condição de um homem de Deus, não é ele que maneja essa condição, é o próprio Espírito Santo usando esse homem para abençoar o povo. Então ele sabe que o Espírito Santo está manejando essa palavra para tocar no teu coração e sair com um pensamento firmado. E ele abre aqui dizendo assim, olhe bem, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Você pensa que a Bíblia não fala de pensamento? Pensamento e intenção do coração. Você pensa que o coração não pensa? O coração pensa. A Escritura sempre bateu nisso. Aqui você compreende e depois desce ao teu coração. Aleluia. E olha o que ele fala: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patente. Patente é como dizer assim, está aberto, não há como se esconder. Está patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você pode esconder alguma coisa de mim. Você pode até fazer assim, dizer que me parece ser um bom cristão, mas diante de Deus, como é que você está? Misericórdia. Aleluia. Você entende? Bem. Escute bem uma coisa, o que estou pregando aqui é só escrituras, e quero reforçar muitos pensamentos aqui que a gente usou nesse estudo do hábito. Só que, como a gente não tem muito tempo, eu vou trabalhando muito mais rápido para a gente entender, mas você vai ter a oportunidade de ouvir melhor sobre esse assunto nas pregações que a gente tem lá, né?
E eu vou aplicar outra coisa para você entender. Você está com a sua Bíblia? Vamos lá em Salmo. O nosso estudo é o poder do pensamento e a questão da nossa capacidade de mudar nosso hábito. Então você percebe, Jesus fala da questão do coração. Em Salmo 51, 10, ele fala assim, ó. Se você quer saber se esse Salmo 51 é o Salmo, escute bem, é o Salmo onde Davi, ele entrou em pecado e o profeta Natan veio ali e falou, você pecou. Mas daí Natan, olha só o decreto do rei. O decreto do rei diz assim, ó, Natan conta a história daquela ovelhinha, ele diz assim, ó, esse homem deve morrer. Ele dá o julgamento para ele mesmo. Davi dá o julgamento, esse homem deve morrer. Natan levanta e diz assim, esse homem não morrerá, mas o seu reinado será dividido, terá problema no lar, pela uma ação, pela uma posição, pela uma convicção. Então você diz, mas como isso, irmãos? Então escute o que Davi vai falar aqui. Eu vou pegar, quando você for em casa, leia tudo que você vai ser grandemente abençoado. Mas eu vou pegar o 10, que a gente está falando sobre essa questão. Olha o que ele está falando. Cria em mim. Ele sabe que Davi não pode criar nele. Ele não pode fazer isso. Então ele cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem é que bota um coração puro? Sou eu? Amanhã eu vou ser bem certinho. Amanhã eu não vou fazer nada errado. Amanhã eu vou agir desse jeito. Amanhã eu vou respeitar tudo. Não é isso. Tem que vir do céu. Você tem que pedir. Cria em mim um coração puro. Renova-me um espírito reto. Já pensou? Ele está falando que nosso espírito tem vezes que é enganoso. Eu preciso do Espírito Santo para andar reto. Amém, aleluia. E olha o que ele está aplicando aqui. Não me lance fora da tua presença. Você já pensou nisso? Sabe quem que sai da presença de Deus? Você se lembra? O Gênesis, Caim, sai da presença. Esse é o maior problema que a gente não deve fazer. Oh, Deus, você pode estar até afastado, você pode estar até uma caminhada, mas se lembre que existe um Deus que te ama, que quer restaurar a tua vida, transformá-lo. Então o que Davi está falando? Eu fiz esse pecado, agora estou sentindo mal, mas ele nunca falou mal que ele não era salvo. Ele estava só querendo restaurar o gozo da salvação. É muito diferente. Amém, aleluia, Jesus. E olha o que ele está dizendo aqui. Torna-me da alegria da tua salvação. Ele falou assim, estou perdido por ter cometido aquele pecado? Não. Ele está dizendo assim, ó, torna-me da a tua alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, quando eu vejo essa palavra voluntário, você sabe mesmo o que é voluntário? Voluntário é aquilo que você faz da alma. Voluntário, tu não quer nenhum interesse. Você faz aquilo sem nenhum benefício. Você faz isso porque você quer fazer. E quando eu entro nesse pensamento do voluntário, eu tento pensar no amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Ele não pediu, eu vou entregar meu filho, mas você vai ter que agir desse jeito, dessa maneira, fazer isso. Não, ele foi voluntário ao Calvário. E esse amor e esse voluntário, essa mudança muda muito o nosso caráter. Saber que alguém morreu por você para gerar uma herança eterna. Por isso que o irmão Brana fala, eu quero gravar isso bem no seu coração, bem no profundo da sua costela, quinta costela, uma coisa assim, ó. Ele diz assim, ó, ninguém, Deus não manda ninguém no inferno. Você mesmo busca essa condição. Não tem maneira nenhuma. Como é que ele vai mandar o inferno se ele mesmo é a manifestação do amor perfeito? Então, é uma escolha que tu vai canalizar a você decidir ir para lá. Porque você não quer receber a palavra da vida. Você entendeu? É isso que acontece hoje nesse tempo. Vamos lá, pegar agora Mateus. Vamos para Mateus capítulo 15. Você está acompanhando? Então vamos embora.
Estamos caminhando num pensamento como Deus trabalhou com Davi com pecado, mas Davi nunca falou assim, eu perdi minha salvação. Tem muitos irmãos que pensam isso. Cometeu um erro. Acabou com a minha vida. Eu não tenho mais salvação. Eu cometi tanto pecado, eu fiz tanta coisa errada. Eu não tenho salvação. Davi nunca pensou nisso. Ele sabia que Deus não brinca com isso. Se Ele te chamou, você é um eleito e você é um salvo. Não vai ser as suas falhas, os teus pecados que vai tirar a salvação. Mas agora, Davi está pedindo uma coisa assim, renove-me, Senhor, o gozo e a alegria desta salvação. Porque quando está renovado isso, você está leve. Quando você está renovado, você entoa louvor. Quando você está renovado, você tem poder de testemunhar isso para Deus. Agora, quando você não está renovado, você parece que está num canto triste, machucado. E Deus gosta de restaurar. É isso que eu vejo nele claramente. Agora veja ali, Mateus capítulo 15, verso 16. Fala assim: olhe bem o que acontece e olhe bem como os discípulos entendem a Escritura. Só olha, você pensa que só foi agora, nessa época, que a gente não entende a Escritura? Os discípulos estão andando com Jesus, mas não estão entendendo a linguagem. A linguagem é uma coisa importante para você amadurecer. Amém. É como uma criança pequena, quando você fala de um assunto que ela não tem nível de entender. Ela não entende a linguagem. Veja como está aqui. Jesus, porém, diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ele está falando da questão do coração, e eles estão tentando entender de outra condição a questão, essa ideia, né? E entra para outro caminho. Ele vai dizer assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Você não entende isso? Você come, você não lava a mão, mas você come, vai para onde? Vai para o ventre, depois é lançado fora. E agora, a outra condição que é o problema: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, quando sai da tua boca, porque a boca fala o que está dentro do coração. Aleluia. Nunca você vai esconder nada de ninguém, porque você pode até esconder um tempo, mas daqui a pouquinho você vai falar o que está dentro do coração. E isso é uma questão de sondar. Então você diz: pô, mas meu coração está muito mal. Mas Deus restaura. Deus muda. Escute bem, ele vai dizer assim, Opa, está aqui. Mas o que sai da boca procede do coração. Isto contamina o homem. Porque do coração procede, olha só, escute bem. Não é a mente ignorante, não. Olha só o que está dizendo. Porque do coração procede os maus pensamentos. De onde que procede? Do coração. Por que não é aqui? Porque é daqui. Glória a Deus. A Aleluia. gente estava em viagem, a gente estava falando sobre esse assunto, né? Você quer ver uma coisa? A gente só entrou levemente nesse assunto. Quando você está com um carro assim, de repente vai e tu vê se aquele caminhão vindo em toda direção, daí você vai pensar, já vai bater. O que acontece? Você sente aqui ou sente aqui? Tu sente aqui, porque logo você acelera o coração, já fica uma condição. Então muitas coisas na vida a gente está sentindo aqui. E depois vai a mente. Mas o sentimento é no coração. Então você vai firmar um pensamento, olha só o que ele está dizendo. Porque do coração procede os maus pensamentos, que depois vem para cá. E agora o que está acontecendo? Daí ele vai dizer qual é os maus pensamentos: morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você percebeu aqui? Essa transição, existe uma transição. Jesus. Agora, o amadurecimento disso e o conhecimento da palavra, daí você diz: mas ignorância, eu estou perdido. Você não está perdido. Você está aprendendo a palavra
e reconhecendo o conhecimento da palavra e aplicando isso. O que Abraão fez? Ele só pegou a palavra e foi passando para frente. Ele deu testemunho da palavra. E nós também temos que dar testemunho da palavra. E isso, você diz, mas eu preciso restaurar, eu tenho essas falhas, tenho isso que aconteceu na minha vida. Deus restaura. Não pense que Deus não restaura. Deus restaura. Deus, ele é especialista em restaurar coisas que você pensa que você não tem mais chance. Deus restaura. Eu posso trazer um monte de passagens da Bíblia, Deus restaurando. Mas eu quero te mostrar essa condição hoje, porque eu estou falando do diabo. Eu estou falando de uma posição que você deve tomar, em uma condição do seu coração. Vamos entender isso. Você é pessimista? Você é negativo? O que você acha? Como é que está a situação aí? Opa! Irmão, não seja pessimista e não seja negativo. Uma pessoa negativa, sabe o que vai acontecer? A tua saúde vai dar problema. Isso só no natural. As condições, tudo vai ter que começar a dificultar em sua vida. Você é pessimista. Você está confiando no braço de quem? É no teu? Ou é no Deus? Deus. Ah, você está confiando... Ah, não, estou confiando no presidente. Não. Ah, estou confiando nesse país. Não. Você tem que confiar em Deus. Deus que mantém o teu sustento. Deus que guarda e protege a tua vida. Ele te escolheu por predestinação. Ele te chamou por eleição. E por que tu temes? Por que tu estás andando desse jeito? Levante a cabeça. Não deixe Satanás te trancar e dizer que você não é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Mas você tem que sustentar isso com convicção. E agora? Essa é uma condição que você tem que tomar. Não seja o quê? Negativo. Vamos entender isso. Vem o teu filho e fala assim, pai, eu vou fazer isso e isso de vocês. Não! Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. Que negócio é esse? Você está entendendo onde você entrou? Você diz que não é negativo, mas bombardeia o próprio filho ou próprias outras pessoas que estão do teu lado, sendo negativo. Bote a mão sobre o seu filho. Tu é uma bênção. Você vai ser abençoado. Você vai ser uma bênção no meu lar. Ou não é assim que os homens de Deus fazem? Ele bota a bênção na mão. Esse meu irmão vai ser uma bênção para mim. Vai ser uma bênção para a igreja. Vai ser uma bênção. Temos medo? Temos vergonha? Ou não temos coragem? Você tem que meditar sobre essas condições. Você é a bênção do seu lar. Coloque a mão, pai. Você é a bênção da sua esposa. Coloque a mão. A sua esposa também é a bênção. Ela pode colocar a mão. Você está entendendo que estamos aqui lutando contra o negativo? Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez isso conduza nós com um entendimento. Muitas vezes, quando somos imprimidos no medo, a nossa fé abaixa. Quando um sistema vem e diz que isso vai acontecer, isso vai dar um problema, isso vai acontecer, todas essas coisas, você começa a ficar com medo e você acha que isso vai acontecer, e você bota na sua mente e vai acontecer. Uma condição vai acontecer, porque você já está preso com isso. Então ela está acontecendo na tua vida. Agora, quando você toma decisões e posições, não, a promessa de Deus para mim, Deus disse que vai me abençoar, Deus que vai me ajudar, Deus que vai conseguir, porque eu tenho confiado em Deus, muda tudo. As tuas convicções mudam, as portas abrem, as coisas tu vê melhor, a condição tu abre, todos os outros pensamentos. Isso não é uma brincadeira, isso é verdade, pura verdade. Então, outra coisa que eu queria colocar também nesse pensamento é isso aqui, ó. Cultive bons pensamentos. E outra coisa, cultive a gratidão. Cultive a esperança. São pequenas coisas.
Não são grandes coisas que vai nos derrubar. São umas pequenas coisas. Verdade, Jesus, tem misericórdia. Então, cultive isso. Muitas vezes as pessoas não se veem há muito tempo, mas tem um celular, tem alguma coisa que podem comunicar assim. Deus te abençoe. Fizemos isso? Ou para um amigo. Pô, senti saudade, quero ouvir a tua voz. Quando vai, deixamos para trás muitas coisas. Esquecemos das coisas dos hábitos e dos costumes. E perdemos a jornada. Mas temos que voltar ao caminho que é o princípio. E esse princípio muda as nossas vidas. E eu quero mostrar por que muda. Olha, escute bem aqui o que eu estou falando. Você já está pensando que a Bíblia não fala de pensamento, que a Bíblia, como é que ele puxou isso? De onde que ele tirou isso? Eu vou te mostrar aqui em Romanos capítulo 12, você quer acompanhar? Olha bem o que Paulo fala, para você entender o que é esse benefício, você pensar e meditar nas coisas que você pensa. Olha aqui, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O racional o que é? É meditar, é pensar. E por que não pensamos? E por que não meditamos? Mas estão meditando em quê? Estão meditando nas coisas do mundo? Não, estão meditando no poder da palavra de Deus. Amém. O que ele está querendo dizer? Seja santo, agradável, venha na presença de Deus, medite nas palavras. Por isso que o bom homem de Deus, ele medita de dia e de noite. Aleluia, Jesus. E isso muda tudo. Verdade, Pai. Então ele está colocando aqui, porque no segundo ele fala assim, ó, o segundo versículo, e não vos conformeis com este mundo. Sabe por que não se conformei com esse mundo? Esse mundo está sempre mudando. O que era certo há muito tempo atrás, hoje não é certo. Então está em mudança. E o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele diz que aquilo é errado, aquilo vai ser sempre errado. Agora, você tem que entender que o mundo muda. E não pede desculpa. Verdade, Jesus. Você pensa que ele pede? É Vou dar um exemplo para maravilhoso, você. grande Deus. Antigamente, Aleluia. quando o carro foi formado, eles pegaram, começaram a produzir o carro, e uma hora um ali compreendeu e fez um carro. E o carro andava mais ou menos 20 por hora. Daí uma pessoa correndo na frente, avisando, vê o carro, para as pessoas saírem da frente, e ele tocando. Mas nos pensamentos do cientista, quando o carro chegasse a 40 por hora, ele ia voar. Eles pedem desculpa hoje, o carro anda 300, 600 km por hora e não voa. A ciência vai pedir desculpa disso? Ela vai para frente. Ela não pede desculpa, porque eles não são perfeitos. Agora Deus não, Ele é perfeito. Amém. Ele é maravilhoso. Grave o que eu vou falar, guarde esse pensamento. Ele já curou, Ele já salvou. É você que tem que tomar, reconhecer isso. Ele não vai... você nunca pensa assim, agora ele vai curar. Não, ele já pagou o preço. Verdade. A única coisa que você tem que tomá-lo, reconhecer, a palavra mais clara para você entender, reconhecer isso. Vamos, você diz, irmão, só tem essa escritura aí sobre raciocínio? Vamos ver. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, vai dizer assim, está aqui, capítulo 2, verso 1. Olha só o que está falando aqui. Agora é Pedro, não é Paulo, mas ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia. Irmão, malícia é uma coisa assim, tu tem que cuidar com malícia, porque é um pensamento negativo, é um hábito negativo. E malícia, de quando tu começa a deixar a malícia entrar no teu coração, e todas as coisas que as outras pessoas vão falar para você, você acha que tem malícia, você acha que é errado, estão falando mal de mim, então a malícia é um perigo. Você pode dizer, a malícia é uma brincadeirinha, como o pessoal fala assim, não, a malícia é uma maldade. Ela tem até duplo sentido em muitas vezes. Então você deve cuidar com essa palavra chamada malícia. Ele diz malícia, e todo engano, fingimento, inveja, e toda a murmuração
outro ponto que cai aquele sentimento que eu falei. Não seja vítima. Porque quando você entra na vítima, tu começa a murmurar. Verdade. É o mesmo princípio que foi no deserto. Tem provas. Mas eu vou ficar porque Deus disse que daria a terra prometida para mim. E lá manaria leite e mel. Agora, se as provas estão vindo, Ele vai abrir essa porta. Eu vou chegar nessa bênção. Amém. O que é hoje? Aleluia. Essa bênção. A bênção é o Espírito Santo em sua vida. Aleluia. Aleluia. Amém, Deus de poder. Você vai abrir esse pensamento aqui e vai dizer assim, ó. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional. De novo. O que ele está dizendo? Uma novidade de vida. Você nasceu, ele está dizendo que você nasceu. Você não é mais aquela criatura. Deus deu de novo nascimento. Agora você tem esse leite que vai se amadurecer. Qual é a nossa diferença em relação ao mundo? É revelação, é conhecimento. Ninguém está blindado de qualquer coisa aqui. Não deu um vento, não deu problema. Deu um vento uma vez na minha região lá, arrancou as telhas, arrancou tudo da minha casa, botou lá. Qual é a minha diferença eu de um ímpio? Eu vou dizer assim, ô Senhor, eu te sirvo tantos anos, de vai lá e derruba as telhas da minha casa, destrói isso. Não é isso. Nós não somos blindados, mas temos uma experiência com Deus para ter essa harmonia, ter o controle e dizer assim, agora estou vencendo e amadurecendo, porque Deus deu uma experiência em meu coração. Aleluia, Deus. Então, as provas veio para amadurecer, sabe o quê? Deus, é O teu maravilhoso. caráter. O ímpio nunca vai ser amadurecido o caráter, porque ele amaldiçoa a Deus quando acontece problema. Verdade. E o Filho de Deus não amaldiçoa, ele reconhece isso e cresce na presença de Deus. Aleluia. Então, isso Amém, nos Deus. ajuda muito, irmão. Aleluia. E dentro ele fala assim, né? Ele está falando nessa condição do benefício do raciocínio. Ele diz assim, e o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então existe um leite que é falsificado. Aqui o leite está simbolizando na palavra de Deus. Existem palavras que as pessoas pregam que é falsificado. Por isso que, irmão, eu sempre falo para a igreja nossa, e vou falar isso para vocês com uma condição. Tudo que eu falei aqui, se você tem um papelzinho, anote. Amém. E veja se está na escritura. Porque eu não estou falando da minha pregação, eu não tenho pregação. Estou falando da palavra de Deus. Amém. Amém. Você entendeu? Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Agora eu vou entrar num assunto aqui. Temos tempo? Deixa eu ver, foi 8. Já estamos. Vamos. Eu vou passar isso rápido para a gente entender. Como é o teu tempo? Como é que vocês estão de tempo aí? Tá bom? Amém. Sabe que o tempo é a melhor coisa, a coisa mais importante que o homem tem. É verdade. Você pode ver, uma empresa paga pelo teu tempo. Verdade. Você chega lá, você recebe pelo tempo. Você é tal coisa. A empresa vai te pagar pelo tempo. 1 hora de serviço, ele vai te pagar. 2 horas de serviço, ele vai te pagar. Agora eu faço uma pergunta. Como é que está o teu tempo para Deus? Daí você vai dizer assim, sou um cristão, vou calcular aqui, Guarante. Vou calcular. Um dia tem 24 horas, eu vou dar 10% do meu dia. 2 horas e 40 minutos a Deus. É assim mesmo? Não é. Já vou dizer uma coisa para você entender. Não tem graça esse cálculo, Guarante. Tirei do dízimo. Mas não estou falando disso. Preste bem o que eu estou dizendo para você. Você conheceu Moisés, a história de Moisés? Ele está no deserto. Deus manda ele para o deserto para ser lapidado. Por isso que eu falei, todos os homens de Deus passam pelo deserto. O que é lapidado? verdade, Jesus. Ele era um príncipe no Egito. Quem servia era todas as outras coisas. Ele conhecia muita coisa. Ele ensinou o Egito, porque ele aprendeu com os professores do Egito. E ele aprendeu tudo aquilo e ensinava os homens do Egito. Agora, o que aconteceu? Deus pega ele assim, não é isso que eu quero. Vai para o deserto. Ele estava muito confiante nos braços dos homens. Agora ele tem que ir para o deserto. Lá ele, e vai tirando um monte de coisa.
E a primeira coisa que Deus tira, sabe o que do homem? Orgulho. Bem. Oh, Jesus. A gente é muito orgulhoso. A gente se tranca no orgulho. Não. É assim. Principalmente os homens. É muito orgulhoso. Meu Deus. Moisés foi quebrado, foi tirado 40 anos da vida dele ali. Dentro do deserto para lapidar. Para ver quanto tempo demorou para tirar esse orgulho de Moisés. Não foi fácil. Agora eu estou falando de tempo. Quanto tempo Moisés ficou na presença de Deus? 5 minutos. É 2 horas e 40 minutos? Ah, então é 5 minutos, Orlando? É a qualidade do teu tempo que você se rendeu a Deus. Amém. É a qualidade. Não é, eu ficar 1, 2, eu vou ficar o dia todo, irmão. Não estou falando disso, eu estou falando da qualidade que você entra na presença de Deus. Porque Deus é eterno. Então, se você entra na presença de Deus, naqueles 5 minutos para Moisés, foi uma eternidade da presença dele. É diferente. Oh, Jesus. Essa não é uma questão humana, de cálculos. Não, é uma questão de presença. Amém. Você diz a Escritura, diz o nosso mensageiro que Moisés, 5 minutos na presença de Deus, ele aprendeu mais de Deus que toda a sua vida. Amém, Você Jesus. está entendendo? É a qualidade. Aleluia. Então, como é que está o teu tempo? Você entendeu agora? Amém. Você pode estar dirigindo o carro e aquele é o tempo. Amém. Você pode estar trabalhando, fazendo alguma coisa e aquele é o tempo. Amém. Aleluia, Você Jesus. entendeu? Talvez uma irmã está passando a roupa, aquele é Aleluia, o Deus de tempo. Deus. Amém. Aleluia, meu É Deus. verdade. É isso que eu estou falando para você. Não estou dizendo para tu fazer tal coisa, tem que ficar tanto. Não, eu estou falando. É o momento que você se entrega. Amém, Jesus. Como é que está o hábito agora? Oh, Deus. Amém. Jesus. Como é que vai agora? Oh, de Deus. Outra coisa que funciona no hábito. A palavra é verdade, Jesus. Tarefa. Amém. Eu quero falar sobre tarefa porque isso aí bate muito em nós. Eu chego lá e digo assim, eu vou fazer uma tarefa. Termine a tarefa. Amém. Não deixe para trás. Eu estou batendo em mim mesmo. O que eu estou falando para ti está doendo em mim. Eu Amém. quero que você entenda que eu não sou super-homem. Verdade, Jesus. Termine a tarefa. Ele fala assim, mas essa tarefa é muito grande, meu Deus. Então faça até onde que dá. Se vai ser outro dia, se vai outra semana, mas termine. Sabe por quê? Se você não termina a tarefa aqui, ela ficou. Daí vem outra tarefa aqui, ela ficou. Vai vir ficando. Daí que acontece, daqui a pouquinho você está todo trancado e nervoso por não terminar as tarefas da vida. Isso é hábito. Oh, Deus. Então, se você Deus. aprende a terminar a tarefa, essa acabou. Você não fica mais pensando. Se você termina aquela outra, essa acabou. Você não fica mais pensando. Mas vai vir outras. Então, por isso que você deve terminar de pouquinho. Você deixa de tarefa de pouquinho. Você tem um monte. Você não sabe nem mais o que vai fazer. Você faz tudo no grito, tudo no desespero, tudo assim. Então, aprenda a terminar as tarefas. Aleluia. Oh, Deus. É maravilhoso, meu Deus. Outra coisa importante para você também, estou falando de tudo de hábitos. Tudo que você tem que fazer várias vezes para você amadurecer essa visão. Você aplica isso e depois esse hábito vira caráter. Você faz naturalmente. Outra coisa é nutrir bons relacionamentos. É verdade. Você escutou? Amém. Bons relacionamentos, não é? Bom, aquele é meu amigo, mas ele está levando a vida que não vai te ajudar. Não faça isso, meu irmão. Verdade. Ande com pessoas que vão te dar bênção, que vão te amadurecer, que vão te abençoar. Daí você faça um bom relacionamento aquilo. Você sabe que aquele ali é um homem de Deus, você sabe que aquela ali é uma mulher de Deus que vai te abençoar. Não caia nessa condição no mundo. A pessoa pode ser até boa no mundo, mas ela quer a tua vida eterna. Você está entendendo o que eu quero chegar? Sim. Então você nutra bons relacionamentos. E isso vai ajudar você a crescer na presença de Deus. Outra coisa que isso cai em cima dos homens. Sabe o que é? Peça ajuda e também ofereça ajuda. O irmão pede ajuda?
Você está entendendo o que eu quero dizer? Oh, Deus, Nós- poder. Eu vou falar para as irmãs, nós temos muita dificuldade de pedir ajuda. Uma vez eu fui até questionado com alguns irmãos. Né? Uma situação de saúde, segurei assim, depois eu tive que explicar por quê. Mas o que eu quero dizer, saber pedir ajuda, tu estás quebrando o teu orgulho. Sim, verdade. Está entendendo? É isso. Agora também, na outra mão também, você também saiba ajudar. São duas mãos. Não adianta você não pedir ajuda e não querer ajudar. Ou pedir ajuda e não querer ajudar. É os dois conjuntos funcionando. Sabe fazer isso. Sabe por quê? Quando você trabalha em ajudar, já você percebeu que é aquela pessoa que tem mais visão, que está percebendo a coisa, ela está direcionada. E eu sempre falei para a igreja também, nossa, é o seguinte, se o problema chegou em ti, não transfira. É outro ponto-chave. Quer dizer, chegou um problema para mim, porque chegou para você, para resolver, ajudar alguém, é porque Deus acha claramente que você é a pessoa certa para ajudar. Daí você pega e transfere. Acontece muito assim, igreja. Vou transferir para o pastor. A condição. Quando chegou para você, irmão, Verdade. faça. Agora, se você não tem condição de fazer, passe para uma pessoa que pode fazer. Bem. Não fuja das suas obrigações. Esse é o ponto que eu quero mostrar aqui. E outra coisa também, estamos terminando, são 7 coisas. Viva o presente e também viva a realidade. Tem duas coisas diferentes. Viver o presente é porque você tem que viver como Deus vive. Deus é presente. Deus sempre foi presente na tua vida. Nas horas da necessidade, Deus está ali presente em sua vida. Em todos os momentos da vida, Ele está ali. Agora, você também tem que aprender a viver a realidade. Sabe por quê? Tem muita gente que não vive a realidade. Verdade. Está em outra viagem, em outro pensamento. E daí esse Deus não pode ser presente. Verdade, Jesus. Tem misericórdia. Então você cuide com a questão da realidade. Isso acontece até na mensagem entre pastores, homens de Deus. Ele está ali no presente, mas está vivendo uma realidade da palavra, dizendo assim, ó, a noiva já não é mais noiva, ela é esposa. O que eles estão provando para mim? Nós somos noiva ou somos esposa? Deu o casamento ou não deu a boda? A boda já aconteceu? Jesus já saiu do trono? Então não tem mais misericórdia. É só juízo. Então o que ele está fazendo? Ele está movendo nesse momento, mas a realidade não é verdadeira. Você entendeu? Nós somos juízes. Jesus não saiu do trono. Porque se Jesus sair do trono, ele sai com o livro da redenção. Aonde está o nome de cada um filho de Deus? E esse nome não foi revelado ainda. Então, ele está ainda ali naquele momento. Então, existe ainda a salvação para as pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Muita gente viaja nessa realidade. Não só religiosa, como pessoal. É outra condição. E a outra condição é: valorize suas conquistas. Como é que fica isso? Você está valorizando a sua conquista? Deus tem misericórdia, Jesus. Mas irmão Alex não falou que a gente não deve valorizar a conquista humana? Claro que eu falei isso. Eu quero que você veja Deus te abençoando. E quando Ele te abençoa, você valorize essa conquista. Você tem que ter visão para ver Deus trabalhando. Então, quando abençoou, fale. Deus tem me abençoado. Abra a boca para dizer isso. Amém, Jesus. Isso é valorizar as conquistas. Não é a conquista humana. Eu sou bom nisso, eu sou aqui. Não. É uma coisa que Deus fez para você. Valorize. Você está dizendo para mim que você está vendo Deus em sua vida. Valorize as conquistas.
E isso é uma prática, isso é um hábito, porque você está percebendo que Deus está trabalhando na sua vida. Pior é você estar passando, você não vê Deus, você não vê nada, você acha que é o melhor, você acha que é capaz, você acha que é isso aí. Isso é uma pessoa que está cega, não compreende Deus de maneira nenhuma. Você entendeu? Valorize as conquistas que Deus te deu. Aleluia. Outro ponto, agora é esse aqui. Exercite a gratidão. Daí você vai dizer assim: irmão, gratidão? Você sabe o que é gratidão? Ele não pode me pagar, ele não pode fazer mais isso, mas eu exercito a gratidão. Ele não tem interesse em nenhuma situação dele, mas faço a gratidão. É como você ver um mendigo na rua, ele não pode te pagar, ele não pode ter condição de você vai lá dar um prato de comida porque está com fome. Isso é uma gratidão. Eu só estou dando um exemplo de gratidão para você entender aonde funciona a gratidão. Gratidão é quando você sente aquela pessoa e quer o melhor para ela, mas sem jogo de interesse. Você entende? Essa é uma gratidão. E outro ponto que tem nesse meio dessa gratidão que eu queria colocar é: somos campeão em reclamar. Verdade. Esse é um hábito que você não deve fazer. Vou dar um exemplo para você. Você imagine isso. Eu reclamo do vizinho, eu reclamo do governo, eu reclamo que estou no serviço e a hora não passa, eu reclamo porque alguém passou lá no carro e o carro está na frente atrapalhando, eu quero ir mais rápido, eu reclamo. Meu Deus, misericórdia. Isso, eu estou reclamando de tudo. Mas daí eu chego aqui e escuto o pregador falar assim: Deus está no controle de tudo. Você está aqui na hora certa, no momento certo, em tudo você está certo. Ou você acha que Deus errou o momento? Ou você acha que é uma coincidência que você está sentado hoje à noite aqui? Eu não creio em coincidência. Eu creio em predestinação, em eleição. Eu não posso crer que você está aqui sentado por uma coincidência. Eu não posso crer nisso. Porque Deus sabe a hora certa. Olha bem o que acontece, irmãos. Olha só a profundidade que eu vou levar vocês. Já pensasse? A gente vem de um local, Deus nos direciona pela uma vontade perfeita, trabalha no coração do irmão, trabalha no coração da outra irmã, e hoje estou aqui. Será que isso aí foi uma coincidência? Não existe coincidência. Essa é a vontade perfeita de Deus no seu assunto. É isso que eu quero que você, enquanto você está caminhando, não reclame. O povo do mundo reclama do governo, reclama porque aumentou, porque abaixou, é porque tem isso, tudo é reclamação. Ou estou numa fila de uma coisa, já reclamo que estou na fila, está demorando muito. Você está criando um hábito de reclamão. Onde foi isso que aconteceu? No deserto. Não faça isso. Graças a Deus. Deus, estou aqui. Ajude-me a conseguir passar essa condição. Sabe que você sabe, você tem consciência que está difícil naquele momento. Mas você peça: Deus, me ajude. Essa é a condição. E para finalizar, prepara aí, galera, a música. É assim, ó. Só olha o que está dizendo aqui. Eu vou usar uma frase para você guardar. Você acariciou o gato? Esse gato, você acariciou esse gato dessa rua, na rua, hoje? Alguém acariciou um gato da rua hoje? Só para você ver. Daí você vai dizer: acariciar o gato? Eu acho que esse irmão está ficando é doido. Irmão, você acariciou o gato esse hoje? Acariciou? Oh, Deus te abençoe. Faça pequenas coisas. Eu quero dizer assim, ó, uma pessoa que você nunca viu, está passando ali, você assim, ó, Deus te abençoe. Talvez chegou alguém lá, você passa lá, está numa dificuldade, você vai lá e ajuda a empurrar o carro. Isso é acariciar o gato. Você aprende a fazer pequenas coisas, no dia a dia. Você vai ser abençoado. Você está entendendo? Mas, sabe qual é a expressão que a gente usa? Se vira. E vira as costas. Não é isso? Está muito apressado? Não vou não. Vou embora, o outro passa. Você está entendendo? Acariciar
esse lugar vai gerar uma coisa no seu coração, uma satisfação. Deus Deus é muda maravilhoso, tudo isso. Jesus. Jesus passava, se tinha uma necessidade, ele parava. Por que você não para? Por que você está acelerado? Aleluia. Verdade, Deus. Pega aí, Deus de poder. Vamos ao hino número 356. A página 254. 356. Amém.